Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Baladã, buscando trazer sempre conteúdo de qualidade, informação clara, objetiva e direta para aqueles que se interessam por exercício e saúde. Hoje eu quero trazer para vocês um artigo que foi publicado no Strength Conditioning Journal. É um jornal de cunho muito prático, que pertence à National Strength Conditioning Association, que é a NASCA, né? É um jornal que, na verdade, não publica pesquisa experimental, ou seja, pré e pós-teste, mas é um jornal que contribui muito com a vida prática do profissional de educação física, com o coach, com o treinador, com aquele cara que efetivamente está ali prescrevendo treinamento no dia a dia. Esse artigo aqui fala sobre a técnica do exercício, que é a remada invertida em suspensão. Esse artigo foi escrito pelo Peter Ronay, que é um membro lá da National Strength Conditioning Association, e eu vou discorrer sobre o artigo. Ele fala muito sobre essa remada como uma opção de exercício, né, para o treinamento dos músculos dorsais, e ao longo desse artigo aí a gente vai ver se vale ou não a pena colocar esse exercício, incluir esse exercício num programa de treinamento de força, junto com os outros exercícios que são mais comuns para a série dos músculos dorsais. Bom, eu resolvi destrinchar o artigo para vocês. Eu selecionei tudo que existe no artigo, e como não é um artigo de pesquisa experimental, eu coloquei e selecionei em amarelo, como vocês podem ver, o que é de mais relevante e mais importante no artigo. E aí eu vou traduzir para vocês, obviamente para ficar mais fácil e a gente poder ter um entendimento passo a passo do que o Peter Ronay quis quando resolveu publicar esse paper. Ele fala que a remada invertida em suspensão é um exercício multiarticular para membros superiores e que é um exercício que aumenta muito a força e a estabilidade dos músculos da região lombar e dos músculos da cintura escapular. E esse exercício ele pode ser utilizado para aumentar a performance e a atividade requerida em atividades de alto nível de exigência de força. E é uma variação também da remada invertida utilizada na barra, que normalmente pode ser utilizada, por exemplo, no Smith. Você pega lá o Smith, coloca o Smith numa altura onde você consiga entrar debaixo da barra e você faz lá a remada invertida, só que com a pega no Smith. Esse exercício que nós veremos hoje aqui, vocês já estão vendo aí ao fundo o slide, né, do PowerPoint, é a remada em suspensão invertida com a corda. É muito interessante porque o Peter Ronay, além de descrever bastante sobre esse artigo, sobre esse exercício, nesse artigo, ele disponibiliza um link para o vídeo justamente para as pessoas poderem verificar a execução perfeita de movimento, como é que o exercício deve ser executado na sua forma mais plena. E a gente nos próximos slides a gente vai ver aí como é que esse exercício ele realmente funciona, como ele deve ser executado. Aqui alguns trechos que eu separei de maior importância, dizendo aqui, por exemplo, que a remada em suspensão invertida, né, ela pode proporcionar, na verdade, atividades musculares comparadas com a remada tradicional na barra, tanto para o latíssimo do dorso quanto para o deltoide posterior. Então, uma grande atividade dos músculos, deltoide posterior e latíssimo do dorso, que são utilizados na remada tradicional invertida com a barra, como eu dei o exemplo do Smith, na pegada do Smith, elas são similares nessa remada invertida em suspensão com a corda. Os benefícios do exercício seriam, na verdade, que esse exercício em suspensão ele é utilizado a sobrecarga com o próprio peso corporal e aumentando assim a força, a resistência e a performance conforme o exercício for sendo realizado em diversas sessões de treinamento. Isso vai ser a forma como ele é executado, a técnica do exercício, ela vai ser discutida em sessões subsequentes, conforme forem passando os slides. E a intensidade do exercício
ele fala aqui que ela pode ser modificada pela mudança do posicionamento do corpo e os ângulos em relação ao ponto do sistema de suspensão em cada local onde o pé é colocado no chão, né? Ou seja, aqui diz que quanto mais horizontal eu estiver, próximo ao solo, quase paralelo ao solo, mais difícil esse exercício é de ser executado. E quanto mais vertical eu vou ficando, maior a facilidade de execução. Uma outra forma de aumentar, de implementar a intensidade, ele já fala aqui, que é colocando os pés num banco ou numa caixa, onde os teus pés possam ficar aí na altura da cabeça ou até acima da cabeça. Dessa forma a gente vai ver lá na frente, o exercício é bem difícil de ser executado. A intensidade aumenta muito, tá? E aqui ele fala também que pode ser descrito como uma variação de exercício, que isso vai ser visto nesse artigo, né, como eu falei anteriormente. E essa remada invertida em suspensão, isso é bem bacana isso aqui, ó. Ela gera menos cargas compressivas e menor estresse de cisalha nos músculos e na coluna lombar do que as tradicionais. Remada sentada, remada curvada e remada unilateral no cabo, por exemplo, no crossover. Então essa remada em suspensão, para quem de repente tem um problema de coluna, uma compressão intradiscal, algum tipo de problema, uma protrusão, uma hérnia, é bem interessante que se for executado esse exercício conforme nós veremos que tem que ser executada, com a coluna ereta, alinhado o nível do calcanhar na mesma linha imaginária da cabeça, nós veremos isso aí ao longo do artigo. Esse exercício é extremamente bacana porque ele tem menor carga compressiva na coluna e menor estresse de cisalha do que os tradicionais exercícios para os músculos dorsais, como as remadas sentada, como eu falei anteriormente, remada curvada e a remada unilateral no cabo, a remada baixa. Bom, como eu falei aqui, ele pode proporcionar uma alternativa e o modo de prescrição de treinamento pode ser associado a estratégias de máquinas, como normalmente é utilizado, os exercícios de remadas, ou peso livre, como a remada serrote unilateral no banco. Esse exercício pode ser associado a esses outros exercícios, que são os exercícios mais comuns. E aqui, como eu falei anteriormente, a gente vai ver aqui o vídeo que o Peter Ronay disponibilizou no link do próprio artigo para a gente verificar como a execução de movimento ela deve ser realizada. Observem que esse exercício ele é executado da forma mais difícil, com a intensidade mais alta que pode ser, sem o implemento de carga, por exemplo, uma carga sendo colocada, por exemplo, no peitoral. Existe também essa possibilidade, mas somente com o peso do corpo, colocar os pés num caixote ou num banco com a altura dos pés, dos calcanhares acima da linha da cabeça, dificulta muito o exercício, a intensidade aumenta muito. Eu já fiz esse exercício na prática, fica bem difícil de ser executado mantendo uma qualidade de execução, óbvio. Então esse movimento aqui com caixote é a forma mais intensa de se realizar. Bem bacana esse vídeo que está contido no artigo. Bom, em relação à técnica de execução do exercício, né? O Peter Ronay fala aqui, citando aqui algumas referências, e uma das referências que ele cita, ele fala que, teoricamente, as forças e o torque gerado, a capacidade de força e de torque, ela vai diminuindo conforme os ângulos de flexão eles vão diminuindo. Isso é claro, você diminui, na verdade, ali as alavancas e conforme os ângulos vão diminuindo, você diminui o braço de resistência, momento de inércia, e aí, obviamente, o exercício vai se tornando mais fácil. Então, o exercício ele é mais difícil aqui na posição inicial e conforme você vai verticalizando o teu tronco em relação ao solo e vai diminuindo os ângulos de cotovelo, essas alavancas elas vão diminuindo e o exercício vai se tornando mais fácil. O trabalho ele pode ser máximo com relação às repetições, pode ser realizado sim, desde que seja mantida
um equilíbrio e um controle da velocidade e do movimento para que não se perca a mecânica de movimento. A velocidade de execução ela pode ser autosseletiva, ou seja, você pode fazer com uma velocidade autossugerida, mas algumas evidências sugerem que pelo menos um período aí de 2 segundos para a fase concêntrica deva ser respeitado para se manter um mínimo de tempo sob tensão na musculatura. Como você está trabalhando aí só com peso corporal, se você fizer um movimento extremamente rápido, como você não tem adição de mais sobrecarga, você vai ter um tempo sob tensão muito pequeno na musculatura. Bom, os clientes que tiverem dificuldade de manter o alinhamento e a técnica durante a fase concêntrica, durante a remada invertida em suspensão, eles podem se beneficiar justamente das modificações e diminuir o grau de dificuldade do exercício, modificando os ângulos dos pés no chão e diminuindo a horizontalidade e fazendo com que o seu corpo fique mais vertical em relação ao solo. Eu falei anteriormente isso e o artigo cita exatamente isso, com relação às variações em relação ao posicionamento dos exercícios, que pode ser acompanhada pela variação nos ângulos do momento de inércia, ou seja, o comprimento do segmento do corpo que vai ser levantado e a distância do fulcro eixo, que seria o tornozelo e os calcanhares. Então, quanto mais vertical você vai ficando, mais fácil o exercício se torna. E aqui uma citação de Melrose e Davis, que são dois pesquisadores que pesquisaram sobre o exercício, sobre o assunto. Eles encontraram experimentalmente que aqui o percentual do peso levantado durante a remada invertida em suspensão, ela aumenta ao longo que a verticalização ela diminui, ou seja, conforme o corpo vai ficando mais horizontal, ratificando o que já vinha sendo dito no início lá do paper, desse paper, conforme o corpo vai ficando mais horizontal, a dificuldade vai aumentando. E que quando você está aproximadamente a apenas 15 graus de suspensão do solo em relação paralelo ao chão, que 79% do seu corpo precisa ser vencido para que você consiga executar o movimento, uma repetição completa. Então, quando você tiver com o teu corpo quase paralelo ao solo, com aproximadamente apenas 15 graus de verticalização, 79% do seu peso corporal vai estar sendo levantado. E aqui o artigo também fala que o percentual do peso levantado ele aumenta conforme o corpo vai ficando paralelo, mais uma vez, e que os pés numa posição acima do nível da cabeça aumenta mais ainda o grau de intensidade, aumenta o grau de dificuldade desse exercício. Foi exatamente o vídeo que o Peter Ronay mostrou quando se coloca os calcanhares, os pés, numa plataforma onde o nível dos pés fique acima do nível da cabeça, ou pelo menos no mesmo nível. A remada invertida em suspensão ela pode também ser realizada por clientes com menos condicionamento de força. De que forma? Colocando os pés no chão e flexionando os joelhos. A gente vai ver lá na frente essa foto de como é que a gente pode adaptar esse exercício para um cliente nosso de personal que seja menos condicionado, mas que possa realizar esse exercício sim. Isso reduz a intensidade do exercício, esse posicionamento, porque na verdade ele diminui o comprimento do momento de inércia ou o comprimento do corpo, do segmento do corpo a ser levantado ou movido. Exatamente, você diminui o braço de resistência, você precisa ter um menos torque para poder vencer essa resistência. Então o exercício fica mais fácil. E aqui na tabela 1, ele coloca aqui as ações musculares em relação à fase concêntrica e excêntrica do exercício remada invertida em suspensão. Então, em relação aqui à cintura escapular, que faz a retração da escápula durante a fase de subida, seriam os romboides, o trapézio médio e o trapézio inferior. Em relação à articulação glenomeral, que o movimento seria aí a abdução horizontal, entraria aí o infraespinhoso, o deltoide posterior,
o redondo maior e o latíssimo do dorso. Em relação à articulação do cotovelo, aqui nós vemos os ângulos de flexão de cotovelo na fase concêntrica, e todos os flexores de cotovelo, como bíceps braquial, braquial e braquiorradial, entrariam na fase concêntrica e, obviamente, também na fase excêntrica. Com relação à articulação do punho nas mãos, todos os flexores do carpo, em relação à articulação radiocárpica, né? Todos os flexores do carpo entram em ação. Com relação à coluna lombar, é importantíssimo que se mantenha a posição neutra. O que ele fala de posição neutra? Que não haja um abauloamento, aquele arredondamento, ao contrário, aquele arredondamento por baixo da coluna. Que haja um alinhamento entre o nível do calcanhar e o nível da cabeça, ou seja, uma linha única, reta, independente se essa linha está mais vertical ou mais horizontal. Em relação aos músculos do quadril, da pelvis, manter também a posição neutra, obviamente não deixar esse quadril, o glúteo descer em relação ao resto do corpo, manter alinhado. Os músculos responsáveis seriam o glúteo médio, o glúteo máximo e o bíceps femoral. Aqui em cima, com relação aos músculos da coluna lombar, eu esqueci de falar aqui, entraria o oblíquo externo e o eretor da espinha. Me causou uma dúvida aqui ele não colocar o transverso do abdômen como um músculo que poderia entrar em ação isométrica aqui para ajudar na estabilização do movimento, sendo correspondente à região da coluna lombar. E aqui em relação à pelve e ao quadril, o movimento também é isométrico porque precisa manter estabilizada na posição neutra a articulação também do quadril. Aqui na tabela 2, ele coloca aqui algumas sugestões de aprendizado para poder ensinar a forma correta de execução durante a fase ascendente e descendente, ou seja, positiva e negativa, concêntrica e excêntrica, da remada invertida em suspensão. E aí ele fala exatamente, novamente, um erro muito observado durante o movimento, é falhar no alinhamento desde o calcanhar até a cabeça, ou seja, ao invés de se manter o movimento assim, ocorrer um abauloamento, só que é o contrário, né? Ou seja, o quadril descer ou o tronco descer a nível do quadril, isso seria um erro durante o movimento. E aqui ele fala justamente para manter esse alinhamento dos mesmos níveis da cabeça, uma linha desde a cabeça até os calcanhares. Não encolher os ombros, né, durante a fase ascendente, ou seja, em direção às orelhas, ou seja, não fazer um encolhimento, trazendo esse trapézio em direção à orelha, ou seja, manter esses ombros abertos, esses ombros na posição correta. Não arredondar esses ombros e fazer a protração de escápula, manter esse peitoral aberto, manter esse peitoral afastado, não arredondar esse ombro e fazer uma protração de escápula, subir mantendo a postura ereta, alinhada. Aqui não encolher predominantemente, né? Não flexionar os braços na articulação do cotovelo, na fase ascendente, ou seja, squeeze, esmaga, ou seja, faça a adução de escápula, comece o movimento pela adução de escápula e deixe para focar e enfatizar a flexão de cotovelo no final do movimento, quando você já estiver bem na parte de cima da suspensão. Então faz squeeze, ou seja, faça essa retração de escápula, da cintura escapular durante o movimento na fase concêntrica. Ele fala exatamente aqui também que utilizar a amplitude completa de movimento, nunca trabalhar de forma parcial, na fase ascendente. De que forma? Idealizando, mentalizando o quê? Trazendo esse cotovelo para o chão e fazendo ele se aproximar das costelas, do gradil costal, tá? Aqui mais uma vez, com relação ao alinhamento do corpo, ou seja, tanto na fase ascendente quanto na fase descendente, ou seja, fique firme, esteja reto, enfim, mantenha-se ereto. Aqui com relação à fase de extensão completa dos cotovelos é extremamente importante, ou seja, faça todo o caminho da volta, alongue o movimento em relação à articulação do cotovelo, estenda completamente o braço.
Com relação à velocidade de execução, ao controle na fase descendente, é importante, ou seja, não desça abruptamente durante a fase excêntrica de movimento, a fase descendente, controle, ou seja, não faça um drop muito rápido, né, que seria a volta, desça gentilmente, diminua vagarosamente, ou seja, controle a fase excêntrica do movimento. E aí ele diz mais ainda com relação às técnicas, né, que pode ser a pegada, ela pode ser pronada, neutra ou supinada. Essa pegada aqui, que no caso é a pronada, ela poderia ser utilizada de forma neutra ou de forma supinada. O que muda isso? Na verdade, Snar e colaboradores analisaram os efeitos da pegada pronada versus a pegada supinada na ativação muscular do latíssimo do dorso, do posterior de deltoide, do trapézio medial e do bíceps braquial. E os sujeitos realizaram essa remada, que é a remada invertida em suspensão, e compararam com a remada invertida, só que com pegada na barra, que é a pegada pronada. Então eles encontraram que a pegada em suspensão, com a pegada pronada, produziu grande atividade do latíssimo do dorso e do posterior de deltoide, enquanto que a pegada supinada, ela produziu uma grande atividade de bíceps. Então olha que bacana, você vai fazer essa remada, independente do nível de treinabilidade do aluno, você quer um enfoque maior de atividade muscular para o bíceps braquial, faz a pegada supinada. Você quer um enfoque maior para os músculos da cintura escapular, para o posterior de deltoide, faça a pegada pronada. Em relação ao trapézio medial, os níveis de ativação foram similares entre a remada com a pegada na barra e essa remada em suspensão. Com relação ao trapézio medial e o posterior de deltoide, a ativação deles foram menores quando a pegada era supinada, quando comparada com a remada, o tipo de remada em suspensão. Mais uma vez aí mostrando que trabalhou com pegada supinada, você vai aumentar a atividade de bíceps e diminuir a atividade dos músculos da cintura escapular, do posterior de deltoide, latíssimo do dorso, trapézio medial. Esse é o teu objetivo? Então faça o exercício mais para bíceps com a pegada supinada. Não você quer um enfoque maior para os músculos dorsais, não trabalha com a pegada supinada, trabalha com a pegada pronada. Com relação à pegada neutra ou semipronada, não existe estudo com relação à atividade elétrica para verificar a atividade muscular, enfim, como seria a modificação desse exercício com a pegada neutra ou semipronada. Vou levantar uma hipótese aqui. Levando-se em consideração que a remada sentada na máquina, tradicionalmente com a pegada neutra, seria um exercício com um enfoque muito grande, muito bom, muito significativo para os músculos romboides, acredito eu, hipoteticamente, não encontrei estudo na literatura, além desse, o artigo também cita que não existe um estudo comparando a pegada neutra e a atividade eletromiográfica, atividade muscular. Mas acredito eu, hipoteticamente, que se nós trabalhássemos nessa remada em suspensão, na remada invertida em suspensão com a corda, com a pegada neutra semipronada, a atividade dos músculos romboides seria também muito grande. Então é mais uma opção aí. Quer trabalhar os músculos da cintura escapular, upper back, ou seja, os músculos da parte superior das costas, pegada pronada. Quer trabalhar os músculos romboides, a parte medial das costas, trabalha com a remada com a pegada neutra ou semipronada, fechadinha ali, tá? Mas isso é uma hipótese. O artigo fala, o Peter Ronay fala que não existe aqui estudos que meçam a atividade eletromiográfica com a pegada semipronada ou a pegada neutra. Em relação à aplicabilidade prática, que é o que nos interessa, né? Indivíduos que são extremamente treinados podem aí aumentar a intensidade e o número de repetições, utilizando aí o exercício durante a semana com alguns trabalhos específicos
Pode fazer aí um conjugado, pode fazer um trabalho combinado, pode aumentar a intensidade colocando o pé no caixote ou no banco, pode colocar uma anilha no peito. Tem uma foto aqui no artigo, eu não sei se eu selecionei, mas tem uma foto no artigo justamente ele trabalhando no banco e aí colocando, além dos pés no banco, colocando uma anilha no peito e fazendo a remada, ou seja, incremento de sobrecarga com a remada invertida em suspensão. E aí isso vai depender da tua proposta, da tua escolha de trabalho exatamente. Aqui, ó, não foi essa foto não, essa aqui é só a foto do vídeo, mas tem uma foto exatamente assim, eu acho que é com outro sujeito demonstrando o exercício, que ele está exatamente nessa posição com uma anilha aqui no peito. Então, aumento de sobrecarga, tanto pela elevação do nível dos pés, dos calcanhares, quanto também de um implemento extra, como uma anilha aqui no peito, para poder acrescentar sobrecarga ao exercício. Aqui, exatamente como eu mostrei anteriormente, olha lá, já tem um senhor aqui, ó, um carinha aqui de cabelo branco e tal, e aqui ele com os pés no chão e o joelho flexionado. Isso faz com que ele tenha condições de realizar o exercício, tá? Para um indivíduo destreinado, para um indivíduo aí com um nível de condicionamento de força menor. Então a remada é invertida em suspensão, ela pode ser realizada durante um modelo de circuito, mixado com um treinamento de força, ou pode ser também conjugado com um treinamento de endurance, o treinamento cardiorrespiratório, ou seja, você pode ir lá dar um tiro ou fazer pular corda, que é extremamente intenso, dependendo da velocidade que você for manter essa cadência, né? E aí conjugar com a remada e suspensão. Você pode também fazer o trabalho mesclando ele com peso livre, com máquina, e aí a depender da ordem dos exercícios, se ele for colocado no final, você pode colocar com os pés no chão, que é menos intenso, ou se você quiser começar com esse exercício, já coloca o pé no caixote, coloca a anilha no peito e senta a bronca no aluno. A depender do nível de condicionamento, você vai precisar colocar isso, senão a carga vai ficar submáxima. O cara vai ali ficar fazendo 15, 20 repetições e não vai alcançar a falha concêntrica. E para o processo hipertrófico, nós sabemos claramente que isso é indispensável. Bom, treinamento em suspensão, a remada em suspensão, exercício que pode ser facilmente modificada por aumentar aí a força dos músculos da parte superior das costas. Enfim, os clientes podem variar essa experiência de treinamento a depender do nível de força e atividade física, né? O nível de condicionamento fitness que eles tenham. Então é justamente isso, vai depender do nível de condicionamento do aluno, se o aluno é treinado ou não treinado. Se o aluno for treinado, você pode colocar como primeiro exercício sentar a pancada, botar a anilha, botar o pé no caixote, no banco. Se você for fazer esse exercício conjugado com um circuito, com um blitz, por exemplo, um biset, um triset, ou por exemplo conjugado, alternado com uma esteira, vai lá na esteira, dá um tiro, volta, faz a remada em suspensão, aí já teria que adequar a intensidade de esforço, lembrando que quando o corpo está paralelo lá, com apenas 15 graus de verticalização, 79% do peso vai precisar ser vencido para que ocorra a repetição completa. Então é um exercício bastante interessante, eu gostei muito, eu tinha uma visão até um pouco diferente desse exercício. É uma execução primordial, é uma execução realmente magnífica, desse exemplo aqui, ó, retinho, ó lá, coluna mantendo na mesma linha do calcanhar e da cabeça. Aqui exatamente nessa posição, 79% do corpo ou até mais vai precisar ser vencido. Então um cara aí que pesa 80, 90 quilos é muito peso, sem dúvida nenhuma. É de se aplaudir essa execução de movimento, e eu gostei muito desse artigo. É um exercício que eu tinha até uma visão um pouco diferente, não levava muita fé como prático, mas fez eu olhar por um outro prisma esse exercício, e já pensando em até um carinho maior para colocar esse exercício no programa de treinamento dos meus clientes. Opinião minha, de quem está na prática, e quem leu realmente o artigo, destrinchei o artigo para vocês.
peguei o que era de mais relevante, era muita coisa apresentada aí no artigo do Peter Ronay. E assim, fica a dica, o exercício vale muito a pena, tem uma boa atividade muscular, tem pouca carga compressiva na coluna e estresse de cisalha comparado com outros exercícios de remada. Então assim, fantástico esse artigo, tá de parabéns, eu recomendo. Não poderia deixar, obviamente, de finalizar agradecendo aí a presença de todos por assistir mais um vídeo, por estar comigo aqui até agora. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.